O vídeo hoje é perfeito para quem, assim como eu, adora romances policiais, porque eu vou falar dos incríveis livros da Anne Holt, uma autora norueguesa que está dando o que falar e sendo super bem comentada por aí. E aqui no Brasil existem dois livros da autora já publicados, o 1222 e o Adeus à Cega. Ambos saíram aqui pela editora Fundamento e esses livros são parte de uma série enorme lá na Noruega. Eu não sei precisar exatamente quantos volumes tem até agora, mas eu sei que é um número bastante extenso. Eu vou pesquisar e deixar a informação aqui. E eu li os dois, gostei muito de ambos e resolvi juntar as minhas impressões de leitura dos livros da Anne Holt em um vídeo só. Eu vou começar falando do 1222, que foi o que eu li primeiro. Eu estava muito curiosa com esse livro, então eu nem tinha parceria com a editora ainda, então eu tive que comprar. E, nossa, esse livro eu li super rápido e ele é muito bacana. Esse livro aqui conta a história de uma policial, que é a policial principal de todos os livros da Anne Holt. Ela se chama Honey e ela é super mal-humorada porque ela sofreu um acidente de trabalho no passado e tomou um tiro e isso a deixou numa cadeira de rodas. Então ela é uma pessoa meio amargurada da vida por uma série de motivos que vão aparecendo eventualmente. E ela tá fazendo uma viagem de trem quando o trem dela sofre um acidente e ninguém morre, exceto o motorista do trem, maquinista, né? As ferrovias estão bloqueadas, então não tem como eles passarem, eles meio que estão presos, os sobreviventes, então eles são resgatados por uma equipe de um hotel que fica a 1222 metros acima do nível do mar. E então essas 269 pessoas que sobreviveram ao acidente de trem, elas estão meio que ilhadas numa altitude imensa, sem ter como sair dali. E como se o clima já não tivesse tenso bastante, começam a acontecer coisas muito misteriosas. Acontece um crime, uma pessoa morre, e no princípio meio que tentam acobertar para não gerar um pânico, mas isso não funciona muito bem porque outras mortes vão acontecendo. E isso é muito angustiante porque eles sabem que só tem 269 pessoas ali, não pode ter vindo um assassino de fora. Então, com certeza, uma daquelas pessoas é um assassino, é um criminoso, só que não se sabe quem. Então fica aquele pânico e ninguém confia em ninguém porque você não sabe se o seu vizinho de porta é um assassino ou não. Isso me lembrou um pouco o caso dos 10 negrinhos da Agatha Christie, essa coisa de um assassino misterioso dentre uma quantidade limitada de suspeitos que estão presos dentro de um recinto. Isso eu achei bem bacana, eu achei bem interessante. A maneira como a Anne Holt constrói a história, você vai ficando tensa a cada página. Não é um livro assim de terror, mas é uma narrativa muito tensa, sabe? Eu ficava roendo as unhas enquanto tava lendo e eu passei algumas madrugadas lendo esse livro, porque é aquele tipo de livro que você precisa saber o final, você não consegue parar. E fora isso, eu gostei muito da Honey, que é a personagem principal, porque eu vi muitas críticas a ela na internet falando, ela é muito mal-humorada, ela é muito isso. Mas essa peculiaridade dela é porque esse é um livro de uma série que não veio completa pra cá, então a gente meio que não sabe o que aconteceu na vida dela. Óbvio que a autora dá uma pincelada durante o livro, mas muitos dos dramas sofridos pela Honey no passado, na sua carreira, já foram contados lá atrás, então não se aprofunda muito nesse livro, não. O que dá pra entender é que ela é uma pessoa frustrada, ela é uma pessoa que, ao meu ver, ela amava o trabalho dela, amava a profissão dela, e não exercer mais por conta da limitação física que a cadeira de rodas impôs, a deixa muito desgostosa da vida. Então ela é super mal-humorada, ela é extremamente sarcástica e ela é daquelas pessoas que não gosta de gente. Mas enfim, eu gostei da Honey, eu acho que dá pra entender as motivações que a fazem ser uma pessoa tão amargurada. Não é que ela é mal-humorada porque ela quer, porque ela nasceu assim. Foram as circunstâncias da vida que não foi fácil com ela, que a tornaram uma pessoa amarga. E isso eu achei interessante porque
Eu não consigo pensar em nenhum outro detetive de romances policiais que tenham essa particularidade, que sejam amargos e desgostosos da vida e, enfim, não se importem. Esse livro também dá uma pincelada em questões de terrorismo, de segredos de Estado, de conspirações internacionais. Talvez seja isso que tenha se assemelhado um pouquinho com a narrativa do Stieg Larsson, mas as semelhanças param por aí, tá? A Anne Holt não se aprofunda tanto quanto Stieg Larsson fez na sua trilogia Millennium nesses assuntos, é só uma pincelada mesmo que serve como pano de fundo. E eu achei, em geral, o mistério bastante interessante, a história bastante bem elaborada. Mas tem uma pontinha ou outra solta no final da história que me deixou meio... Assim, eu gostei do final, achei o final surpreendente, não era o que eu imaginava, mas eu confesso que eu não entendi direito num primeiro momento, e aí eu fui caçar spoilers na internet. Eu entendi exatamente do que o final do livro se tratava e eu achei bem engenhoso, diga-se de passagem. Eu não teria pensado nisso. Mas, enfim, não achei um final brilhante, não achei um final de mestre, mas eu achei um bom desfecho e eu achei o livro muito gostoso de se ler. Foi o primeiro romance norueguês que eu li e aparentemente eu tô virando fã de livros policiais de países nórdicos, porque, né? Eu já li a trilogia Millennium e amei, eu já li O Menino da Mala e também amei, e não foi diferente com os livros da Anne Holt. Então eu recomendo sim o 1222, mas eu recomendo fortemente que você leia A Deusa Cega antes, porque apesar dele ter sido publicado aqui depois do 1222 sair, esse daqui é um livro anterior na série. Então, enquanto em 1222 a Honey já tá com seus 40 e poucos anos, já tá na meia idade, com todas as suas crises, aqui ela tá jovem, tá super bem resolvida, ela não tem os dramas, ela ainda não sofreu o acidente que tomou a sua mobilidade, então ela anda de moto, ela não tem cadeira de rodas, ela é uma pessoa mais alegre, ela continua sendo introspectiva, porque por conta, é uma particularidade dela mesmo, assim, ela não é exatamente uma personagem super extrovertida, mas ela não tem um terço das amarguras e do mau humor que apresenta em 1222. Eu acho que tanto por causa da idade quanto porque ela não tinha sofrido tanto, por assim dizer. Então eu realmente recomendo que você comece por A Deusa Cega e depois você leia o 1222. A Deusa Cega parte de um assassinato. Um corpo é encontrado totalmente desfigurado na rua. Ele é encontrado por uma advogada e rondando mais ou menos os arredores de onde o corpo foi encontrado, encontram um rapaz meio atordoado, que não fala nada com ninguém, que tá com as roupas sujas de sangue. E aí a polícia acha estranho esses dois casos acontecerem concomitantemente e resolvem prender esse cara. E não deu outra, foi esse cara que matou o outro homem que havia sido encontrado desfigurado na rua, mas ele não fala mais nada. Ele confessa o assassinato, mas ele não fala mais nada, ele não fala os motivos e ele tá claramente muito confuso. Ele só aceita ser representado pela advogada que encontrou o cadáver do homem que ele matou. E ele não quer falar com a polícia de jeito nenhum, ele não fala nada, por mais que seja ameaçado, por mais que seja coagido, ele não abre a boca para falar nada sobre o crime. Isso intriga muito a polícia e eles começam a investigar e descobrem que aquele assassinato é apenas um grãozinho de areia em um mar de sujeira e de lama e de corrupção. Então eles começam a ver que aquilo é apenas parte de um crime muito maior, de uma organização criminosa mesmo, que atua com tráfico de drogas e com mais uma série de delitos e que chega até os altos escalões. Então eles começam a descobrir que tem gente grande envolvida, motivo pelo qual esse cara que tá na prisão não pode falar nada. E nesse meio tempo, a Karen Borg, que é a advogada que encontrou o corpo, a Honey, que é a inspetora que cuida do caso, e o Hakon Sand, que é o
assistente de promotoria, essas 3 pessoas vão trabalhar em conjunto para tentar desvendar esse crime que ninguém consegue entender, ninguém consegue averiguar, porque parece que todas as pistas levam a lugar nenhum. E esse livro, sim, eu achei sensacional. Esse livro não traz pontas soltas e eu consegui entender exatamente o motivo da comparação da Anne Holt com o Stieg Larsson e com a Agatha Christie, porque dá pra ver claramente a influência desses 2 escritores na narrativa dela. E toda essa questão de segredos de Estado e de crimes que chegam aos cargos mais altos do governo que a gente viu em Millennium estão presentes aqui, e tem todo o clima de história policial que nos remete a Agatha Christie e tantos outros. Então, assim, a comparação faz sentido mais em A Deusa Cega do que em 1222, e esse livro é incrível. Eu fiquei tão presa à narrativa que eu não largava esse livro por nada. Eu levei ele pro banco pra ler na fila, eu levava ele pro restaurante pra ler enquanto eu comia, porque eu precisava saber o desfecho. Os personagens são muito cativantes, eu me identifiquei, chorei e ri com eles em vários momentos dessa leitura. E eu gostei mais ainda da Honey nesse livro aqui. Dá pra se identificar com ela, mesmo ela não sendo a personagem mais carismática do mundo. Ela é muito bem escrita e muito bem descrita. E o final desse livro é genial, porque a autora tenta o tempo todo nos levar por um caminho para que quando chegue assim quase no finzinho do livro, o leitor já tenha uma ideia na cabeça e já tenha quase certeza do desenrolar dos fatos. E aí ela chega e destrói aquilo e te mostra que você estava enganado o tempo todo, que aquilo tudo que não era nada daquilo que você estava pensando, e o final é muito imprevisível. Eu fui enganada direitinho pela Anne Holt, porque eu tinha certeza que as pistas que ela estava largando na história estavam me levando a um lugar determinado. E aí quando ela explicou que não era aquilo, era outra coisa, eu fiquei, meu Deus, que estupidez, assim. E eu gosto de ser surpreendida pelos autores dessa forma. Às vezes eu me sinto meio boba, é verdade, mas eu acho incrível quando o autor consegue me surpreender, como a Anne Holt fez em A Deusa Cega. Então eu gostei muito mais de A Deusa Cega do que de 1222. Caso você esteja se perguntando, o título do livro se refere à deusa da justiça, que tem os olhos vendados justamente para não fazer julgamentos parciais. Então, isso tem a ver com a história. A deusa da justiça é mencionada em alguns momentos e eu achei que fez todo sentido pra trama. Eu gostei bastante de como a autora conduziu a história sem deixar pontas soltas, e eu fiquei extremamente feliz com A Deusa Cega. Então, 1222 é um livro bacana, é um livro legal, eu indico que você leia, mas A Deusa Cega é maravilhoso e foi o que definitivamente me tornou fã, e eu quero ler tudo que essa autora lançar. Já entrei em contato com a editora Fundamento e sim, eles pretendem publicar mais Anne Holt aqui no Brasil, então muito amor, porque eu vou continuar com a série. E é isso, eu realmente indico que você leia os livros da Anne Holt caso você seja fã de suspense, de romances policiais, porque eu tenho certeza que você vai adorar. E é isso, eu espero muito que as minhas dicas tenham sido úteis e que você tenha gostado desse vídeo. Caso você tenha gostado, não se esquece de me dar um like para me incentivar a continuar gravando vídeos e para me ajudar na divulgação do conteúdo. Se inscreva aqui no canal caso você ainda não esteja inscrito para ficar sabendo toda vez que tiver um vídeo novo no ar. E muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!